quanto tempo sem pregar aqui, mano? A primeira mensagem foi aqui, mano. Depois de uns 3 anos, ele vai subir aqui de novo para pregar. Deus te use. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Vocês estão bem? Dá aí um lá maior para mim aí. Vamos louvar o Senhor antes de eu entrar na palavra? Com gemidos e palavras não podem explicar. Você sabe, canta isso. Eu elevo, ó Pai, as minhas intercessões. Diga isso. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do seu coração. Diga a Jesus. A Jesus, a ti confesso, não dá pra viver. Fala pra ele isso. Sem sentir tua presença no meu ser. Eu sou eterno dependente, ser humano tão carente. Tô de novo aqui. Você ainda tem adoração para liberar? Levanta suas mãos o mais alto que você puder. Isso, levanta as mãos e diga isso. Ainda que... Grita isso, grita. E pra te servir, chorar, te seguirei, porque comigo estará. Sofrer com Cristo é bem melhor do que errar. Perdoa-me. Por quê? Logo minhas lágrimas, como sinal, Ele está aqui. Ele está aqui, você crê nisso? Eu sinto a graça de Jesus enchendo esse ambiente nessa noite. Ah, meu irmão. Se eu fosse você, eu não perdia a oportunidade de atrair a presença de Jesus para a tua vida hoje. Se eu fosse você, eu não perdia essa oportunidade. Amém? Obrigado, pastor, pela oportunidade de estar aqui ministrando a palavra de Deus. Você pode se colocar de pé nessa noite e abrir sua Bíblia em Marcos, capítulo de número 5. Eu sinto a graça de Jesus nesse ambiente. Marcos 5. Quem encontrou, diga amém. Diz assim a palavra de Deus. Marcos 5. Assim, chegaram ao outro lado do mar, no território dos Gadarenos. E quando Jesus desembarcou, imediatamente um homem possuído por um espírito impuro saiu do cemitério e veio ao seu encontro. Esse homem morava entre as cavernas usadas como túmulos, e ninguém conseguia detê-lo, nem mesmo concorrentes. Sempre que era acorrentado e algemado, quebrava as algemas dos pulsos e despedaçava as correntes dos pés. Ninguém era forte o suficiente para dominá-lo. Dia e noite vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e cortando-se com pedras. Quando o homem viu Jesus ainda a certa distância, correu ao seu encontro, se curvou e o adorou. Então os demônios soltaram um forte grito. Por que vem me importunar, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Em nome de Deus, suplico que não me torture. Pois Jesus já havia falado ao espírito: saia desse homem, espírito impuro. Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Ele respondeu: meu nome é Legião,
porque há muitos de nós dentro desse homem. E os espíritos impuros suplicaram repetidamente que ele não os enviasse a algum lugar distante. Havia uma grande manada de porcos pastando no monte ali perto. Mande-nos para aqueles porcos, imploraram os espíritos. Deixe que entremos neles. Jesus lhes deu permissão. Os espíritos impuros saíram do homem, entraram nos porcos, e toda a manada, cerca de 2.000 porcos, se atiraram pela encosta íngreme do monte para dentro do mar e se afogou. E os que cuidavam dos porcos fugiram para uma cidade próxima e para os seus arredores, espalhando a notícia. O povo correu para ver o que tinha ocorrido. Chegaram até onde Jesus estava e viram um homem que antes tinha sido possuído pela legião de demônios, só que agora estava assentado, vestido e em perfeito juízo. E todos temeram a Jesus. Repita comigo: assentado, vestido e em perfeito juízo. Você pode aplaudir a Jesus, toma o teu assento. Uma palavra, né? Eu acho que todos, ou se não a maioria que estão aqui, em alguma vez da vida já ouviu alguém pregar sobre Marcos capítulo 5. São palavras como essa que edificam e fortalecem a nossa fé dia após dia. Então eu tenho a certeza que eu não vou pregar aqui nessa noite nada além do que você já conhece. Só vim aqui reafirmar aquilo que você já sabe. E quem quer ouvir essa palavra, dá um glória a Deus bem gostoso nessa noite. Essa palavra tem fluído no meu coração esses dias. Sobre a libertação desse moço que estava em Gadara, ou como alguns costumam dizer, o endemoniado de Gadara. Quando abrimos o texto em Marcos capítulo 5, o texto começa assim: e eles chegaram do outro lado do mar, na terra dos Gadarenos. Bom, eu já poderia começar esse texto, essa mensagem, falando da libertação desse moço. A propósito, essa é a proposta do texto. E a propósito, essa é a proposta de Deus para a nossa vida nessa noite. A proposta de Deus para a nossa vida nessa noite não é uma porta aberta. A proposta de Deus para a nossa vida nessa noite não é a chave de um carro, não é a chave de uma casa. Me perdoa quem veio até aqui em busca disso. Quem veio em busca de uma porta aberta, quem veio em busca da chave do carro, da chave da casa. Mas a proposta para mim, para a tua vida, para a tua casa é a libertação de Jesus. Por quê, Felipe? Porque não adianta nada eu chegar num ambiente de glória como esse, receber uma porta aberta e sair daqui da mesma maneira que eu entrei. Não adianta nada eu chegar aqui na igreja, receber a chave de um carro, receber a chave da casa e chegar dentro da minha casa, encontrar o ambiente da mesma maneira, toda destruída, toda bagunçada, do jeito que eu deixei. Eu não sei se você gosta de palavra de libertação, mas o que Jesus tem para a tua vida, para a tua casa, para você, é libertação nessa noite. Eu posso ouvir um amém aqui? Então eu poderia começar a mensagem falando sobre esse moço. Só que é impossível ignorar, pastor, a expressão que antecede o capítulo 5. Felipe, que expressão é essa? E eles chegaram. Eu vou falar até 3, você repete comigo. 1, 2, 3, e eles... Mais uma vez, 1, 2, 3, e eles... Observou que ninguém deu glória a Deus com essa chegada? Observou que nós falamos e repetimos, Flávio, e ninguém glorificou o nome de Jesus? Por quê? Porque parece que esse início de Marcos capítulo 5 está desconectado com o restante da história. Quando a gente lê essa chegada de Marcos capítulo 5, versículo 1, a gente fica meio disperso sem entender o que está acontecendo nesse ambiente. Sabe, alguns anos atrás, num passado não muito distante, após a Septuaginta, a Bíblia ela foi dividida em capítulos e dentro dos seus capítulos tinha os seus versículos. Com isso trouxe para a nossa vida algo muito bom, porque imagina você encontrar algum versículo da Bíblia sem ter versículo. Como era difícil a gente acompanhar o pregador, o pastor, o mensageiro da noite, sem a gente saber aonde ele estava lendo. Então veio isso e a Bíblia agora foi dividida, só que isso também trouxe uma perca. Porque agora algumas pessoas, ao lerem o capítulo, acreditam fielmente que a história começa no primeiro versículo daquele capítulo. Agora, ao lermos o capítulo a qual nós queremos ler, a gente acredita fielmente que aquela história daquele capítulo começa no primeiro versículo daquele capítulo. Só que após a Septuaginta, após a divisão dos capítulos,
a divisão dos livros, para a gente entender o capítulo a qual nós estamos lendo, nós precisamos, no mínimo, voltar um capítulo e avançar mais um. Para quê, Felipe? Para a gente entender o contexto, o cenário da história. Então, não tem como eu falar do milagre da libertação de alguém sem antes entender, Ruth, essa chegada do versículo 1. Seria injusto da minha parte não falar dessa chegada, porque não é simplesmente eu chegar aqui e falar, ele conquistou. Não é simplesmente eu chegar aqui e falar, ele chegou. Não é simplesmente eu falar aqui e dizer, ela alcançou, sem saber o que passou por trás disso. Não é simplesmente, irmã Andréia, eu falar aqui, ele chegou onde ele queria chegar. O que importa aqui não é onde chegou, é o que passou para chegar. Aleluia. Alguém para conquistar precisou enfrentar algumas coisas no meio do caminho. Alguém para alcançar, aleluia, tem alguém comigo? Precisou passar por algumas dificuldades no meio da sua trajetória. Porque, Elton, chegar é momento, mas passar pelo caminho é minha história. Glória. Chegar é apenas um momento da tua vida, mas passar por todas as dificuldades que você passou é a tua história, é a tua trajetória. Seguindo, irmãos, essa linha de pensamento, a gente vai perceber que a história desse gadareno não começa no capítulo 5 de Marcos. Felipe, aonde ela começa? Capítulo 4. O que diz lá? Jesus chama os discípulos e diz, ei, vamos para o outro lado. Ok, Jesus, para onde? Para a região dos gadarenos. Coloca para a gente ler, por favor, Marcos capítulo 4, versículo 35. Se você quiser abrir a Bíblia, fica melhor ainda. Vamos entender o contexto dessa história. Assim começa a história desse homem. Marcos 4,35. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para o outro lado, para a região dos gadarenos. E eles, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com eles outros barquinhos. Levantou-se uma grande tempestade, ventos fortes, e subiam as ondas por cima do barco, a maneira que já se enchia o barco. E ele, Jesus, estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo, mestre, não se importa que pereçamos. E ele, despertando, repreendeu o vento, disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E o vento aquietou-se. E houve uma grande bonança. E disse-lhes, por que sois tão tímidos, ainda não têm fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros, mas quem é esse? Repete comigo isso, mas quem é esse? Diga, mas quem é esse? Que até o vento e até o mar lhe obedece. Gente, eu quero frisar algumas coisas em Marcos 4, antes da gente partir para Marcos capítulo 5. Primeiro, Jesus chama os seus discípulos e diz para eles, Hudson, passemos para o outro lado. Eu soltei isso aqui lá no Instagram um dia desses. Jesus já sabia ou não sabia que eles enfrentariam uma tempestade? Se Jesus sabia, meus irmãos, que eles enfrentariam uma tempestade, então por que Jesus não expõe essa tempestade na hora do convite? Porque seria muito mais fácil Jesus falar, olha, nós vamos para Gadara, mas no meio do caminho nós vamos enfrentar uma tempestade. Mas não, isso aqui queimou algo no meu coração, que na maioria das vezes, guarda isso para a tua vida, Jesus não vai nos avisar sobre as tempestades que nós vamos encontrar pelo meio do caminho. Na maioria das vezes, Elton, Jesus não vai nos avisar sobre as dificuldades que nós vamos encontrar pelo meio da nossa caminhada. Jesus, ele não te avisa sobre a tempestade não porque ele quer ver o teu mal. Jesus, ele não te avisa sobre algumas tempestades não porque ele não te ama. Ô Felipe, por que Jesus não me avisa sobre algumas tempestades? Porque Jesus quer ver o teu posicionamento no meio dessa tempestade.
Essa tempestade que se levantou não veio para te matar, minha irmã. Existem tempestades que Jesus não te conta porque Ele quer ver você exercer a tua fé no meio dessa luta. Porque enfrentar a tempestade sabendo que ela iria se levantar é fácil. É ou não é? A gente se prepara, a gente se organiza, a gente se programa. Difícil, irmã Andréia, é permanecer de pé quando a gente é pego de surpresa. Quando tudo começa a desmoronar na nossa volta. Quer ver? Do nada uma tempestade na tua casa. Do nada uma tempestade na tua família, pastor. Do nada uma tempestade no ministério. E a gente fica desesperado. Mas eu tenho uma palavra de Deus para quem já tem mão para levantar aqui nessa noite. Essa tempestade que se levantou não veio para destruir a tua vida. Veio para te impulsionar a exercer a tua fé no meio dela. Olha para o seu irmão e fala para ele assim: ó, aprenda a exercer a tua fé. Então, o primeiro ponto, antes eu vou correr aqui, primeiro ponto é esse: que nem sempre Jesus vai nos avisar sobre as tempestades que nós vamos enfrentar. Segundo ponto, Felipe, é normal a gente sentir medo e se desesperar, Carlos, no meio da tempestade. Ah, como é normal. É normal, então saiba, querido, que é normal. Sabe, os discípulos, eles se desesperaram tanto que eles clamaram a Jesus e falaram: Jesus. Então saiba que existem sim algumas tempestades que vão abalar sim a tua estrutura. Existem algumas tempestades que possuem sim o poder de te desestabilizar. Existem sim algumas dificuldades da vida que vão sim fazer você pensar em retroceder. Mas você não pode se esquecer de um detalhe muito importante: que o meu barco pode ser pequeno, eu posso ser fraco, a onda pode ser grande, a tempestade pode estar se levantando, mas Jesus continua dentro do meu barco. E barco que tem Jesus presente só afunda se Ele permitir. Se Ele não permitir, pode soprar o vento, pode se levantar a tempestade, pode se levantar contra a minha vida, mas eu vou permanecer aonde Jesus disse que era para mim ficar. Nenhuma tempestade é maior do que Jesus. Você crê nisso? Terceiro ponto, sobre Marcos 4. Devemos confiar na direção que Jesus nos deu. Os discípulos, eles vão acordar Jesus. Jesus se levanta, acalma o vento, acalma a tempestade. Repreende o vento, acalma a tempestade. Vira para os discípulos e diz algo que mexeu comigo: homens de pequena. Sabe, como a gente disse, não é normal a gente se desesperar no meio da tempestade, pastor? Se é normal a gente se desesperar no meio da tempestade, então é normal a gente clamar pelo nome de Jesus no meio delas. Eu não sei vocês, mas se eu estivesse naquele barco, eu ia clamar Jesus. Ia clamar quem? Então os discípulos no meio da tempestade estão indo clamar por Jesus. Jesus se levanta e diz: homens de pequena. Isso mexe comigo. Por quê? Porque eles estão tão desesperados que a única solução que eles encontram é Jesus. Mas a questão aqui não é porque eles foram clamar a Jesus, é como eles foram falar com Jesus. O que eles falaram? Jesus, não te importa que pereçamos? Trocando por miúdos para a gente entender: Jesus, a gente está quase morrendo e você não vai fazer nada. Aí Jesus se levanta e diz: homens de pequena fé. Sabe por quê? Porque em Marcos capítulo 4, igual a gente leu, versículo 35, ele pode não ter falado sobre a tempestade, ele pode não ter falado sobre os ventos, mas ele liberou uma palavra na qual eles deveriam ter se agarrado. Felipe, que palavra é essa? Passemos para o outro. Jesus não
avisou sobre o vento, Jesus não avisou sobre a tempestade, mas Jesus já tinha liberado um decreto. Que decreto é esse? Vocês vão passar para o outro lado. Mas Jesus, se a tempestade soprar, você vai passar para o outro lado. Ô Jesus, se o vento balançar meu barco, você vai passar para o outro lado. Ô meu irmão, entender a direção que Jesus te dá é essencial. Então Jesus não avisou sobre o vento, não avisou sobre a tempestade, não avisou sobre os ventos fortes, mas Jesus já tinha liberado um decreto. E sabe qual é o problema aqui? E que tem muita gente se esquecendo dos decretos que Jesus já liberou sobre a tua vida. Tem gente que entrou aqui nessa noite que Jesus falou, você vai conquistar. Tem gente que entrou aqui nessa noite que está falando, que Jesus falou, você vai conseguir. Esse ano de 2024 você vai arrebentar. Mas veio a primeira tempestade e você se esqueceu da voz. Você se esqueceu da palavra. Você se esqueceu daquele que decretou a tua vitória. Levanta sua mão para o céu em nome de Jesus. Não tem tempestade que seja mais alta do que a voz do mestre. Não tem tempestade que seja maior de impedir a voz de Jesus. Se Jesus falou, fala para o seu irmão, se Jesus falou, vai cumprir, meu irmão. Então não se preocupe quando Jesus te der uma direção e no meio do caminho você se deparar com essa tempestade. Porque independente do que acontecer, se ele disse que você vai chegar em Gadara, se ele disse que você vai chegar do outro lado, você vai chegar do outro, ponto final. Então, no trajeto de onde Jesus estava até Gadara, no meio uma tempestade. Do ponto de partida até Gadara, no meio uma tempestade. Eu não quero me prender muito nisso aqui. Filipe, o que tinha na tempestade? Está no texto. Ventos fortes, ondas grandes. E qual é a consequência de vento forte e água grande, Ruth? A água acabou entrando dentro do... Percebeu que não é apenas chegar e falar. Eles chegaram. Percebeu que não é apenas começar Marcos 5 pregando e falar. Eles chegaram. Alguém para chegar teve que vencer. Alguém para chegar teve que romper, aleluia. Alguém para chegar teve que vencer ondas grandes. Alguém para chegar teve que vencer o mar. Alguém para chegar teve que vencer a tempestade. E você tem que tomar muito cuidado para não se tornar uma pessoa imediatista. Felipe, como assim imediatista? Eu vou falar isso aqui. Gente imediatista é gente que é fissurada nos resultados, mas ignora as trajetórias. Você tem que tomar muito cuidado para não se tornar esse tipo de gente. Se tornar esse tipo de pessoa. Gente que é fissurada com o carro que alguém comprou. Gente que é fissurada com a casa que alguém conquistou, que é fissurada com a viagem que alguém fez, e você não sabe o que passou por trás daquilo. E tem gente que é tão ruim, mas tão ruim, pastor, que nem para aplaudir a tua vitória presta. Tem gente que é tão difícil que nem para te parabenizar pela conquista presta. Mas eu tenho uma palavra para você aqui nessa noite. Você pode levantar a sua mão? Não permita que ninguém pise no capítulo 5 da tua história, se elas não acompanharam as tempestades do capítulo 4 da tua vida. Tem gente que te critica porque você comprou um carro. Tem gente que te critica porque você comprou uma casa. Tem gente que te critica porque você foi levantado ministerialmente, mas elas não fizeram parte do capítulo 4 da tua vida. E se tem alguém aqui assim nessa noite, me perdoe, eu vou falar isso aqui. Se você não participou do capítulo 4 da minha história, você não tem autoridade para criticar o capítulo 5 da minha vida. Deixa isso quieto. Aleluia. E eu sei que tem pessoas aqui nessa noite que talvez ainda não chegou no capítulo 5 da tua vida. Pode trazer água para cá. Tem pessoas que ainda não conseguiram chegar no capítulo 5 da tua história. Ainda está enfrentando as tempestades. Aí talvez você olhe para o lado e não encontre ajuda. Talvez você olhe para o lado no capítulo 4 da sua vida
e você se sinta sozinho. Ah, mas fica tranquilo. Porque por mais que ninguém se levante para te ajudar, por mais que ninguém se levante para te honrar, para te abençoar, você vai chegar no capítulo 5 e alguém vai perguntar: ô fulano, como que você chegou? Quem te ajudou? Você vai levantar a mão para o céu e vai falar: o Senhor! Foi Ele que me levantou, foi Ele que me manteve de pé, foi Ele que me sustentou no dia difícil. Ah, será que você pode levantar a mão para o céu e liberar uma palavra de adoração para Ele? É por Ele, é Ele, por causa dEle. Olha para o seu irmão e fala para ele assim: se você estiver no capítulo 4, o seu capítulo 5 já está preparado por Jesus. Você pode aplaudir Jesus nessa noite? Então, não deixe que ninguém pise no capítulo 4 da sua história. Vocês estão entendendo essa mensagem? Porque ninguém te ajudou no dia da tempestade. As pessoas têm essa mania de criticar o nosso capítulo 5. Mas pergunta a elas se elas ajudaram a gente a tirar água de dentro do barco. Então, meu irmão, não permita isso. Marcos capítulo 5 começa assim: e assim chegaram do outro lado do mar, a região dos Gadarenos. O vento soprou, mas eles chegaram. A tempestade se levantou, mas eles chegaram. O inimigo tentou impedir Jesus, mas eles chegaram aonde Jesus disse que eles iriam chegar. Quando Jesus desembarcou, põe pra gente ler aí, eu quero ler com a igreja isso aqui. Marcos capítulo 5. Assim chegaram do outro lado do mar, para a região dos Gadarenos, ou Garazenos. Vai, 2. Assim que Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Olha a expressão do texto: quando Jesus desembarcou, irmãos, isso daqui é uma ação em movimento. Agora Jesus, pastor, está tirando o pé de dentro do barco e colocando o pé dentro do território de Gadara. Quando Jesus desembarca em Gadara, o coração daquele moço pulsa. Ele sai correndo de dentro do cativeiro. Dorme com esse barulho. Se joga aos pés de Jesus e o adora. Um endemoniado está se lançando aos pés de Jesus para o adorá-lo. E pastor, é isso que eu não entendo na vida de algumas pessoas, que chega num ambiente de glória como esse e não consegue nem levantar suas mãos para adorar o nome de Jesus, enquanto o endemoniado de Gadara está se lançando aos pés de Jesus para adorar. Talvez você diga: Felipe, eu não tenho motivos para adorar, minha vida está destruída. Ah, minha filha, quem somos nós na fila do pão? Se o endemoniado está tendo vontade de adorar, eu tenho que chegar num culto como esse, levantar as minhas mãos e prestar adoração a Ele. O Iver pregou isso aqui na outra quarta-feira. Culto não é lugar para a gente receber nada, gente. Culto é lugar para a gente doar, entregar a Jesus. O que você já entregou para Ele nessa noite? Sabe, Jesus está presente aqui. Se eu fosse você, eu não perdi a oportunidade de adorá-lo. Por quê? Porque Jesus já está pisando dentro de algumas gadaras aqui nessa noite. Ô Felipe, e o que eu faço quando eu adoro? Enquanto você adora aqui, Jesus começa a pisar lá dentro da tua gadara. Enquanto você levanta a mão para adorar Ele aqui, Jesus está pisando lá dentro da tua gadara. Algumas pessoas já receberam, eu vou falar isso aqui. Enquanto você levanta a mão para glorificar o nome de Jesus, Jesus está visitando aquele ambiente. Quando Jesus pisa, o endemoniado se curva aos pés de Jesus. A expressão se curva está trazendo consigo algumas coisas. Ele está se humilhando. Quem está se humilhando está falando: eu reconheço
que quem está de pé diante de mim é mais poderoso, é mais santo, é mais grande, é mais poderoso, é mais... Felipe, o que isso quer dizer? Que quando Jesus pisar lá dentro da tua Gadara hoje, aquele endemoniado que estava te atormentando vai ter que se dobrar aos pés de Jesus. Jesus, quando Jesus pisar lá dentro daquela Gadara, aquele teu marido que te dava problema vai ter que se curvar aos pés de Jesus. Quando Jesus decidir pisar, não há diabo, não há inimigo, não há iniquidade, possessão que consiga ficar de pé diante de Jesus. Olha para quem está do seu lado, vai pensar: Jesus vai pisar lá hoje. Não, mas fala com convicção: Jesus vai pisar lá hoje. Para a gente finalizar, quando Jesus chega, ele adora Jesus. Jesus faz uma pergunta para ele, diz: qual é o seu nome? Ele: meu nome é Legião, porque somos muitos demônios dentro desse homem. A Bíblia vai dizer que essa legião fazia 3 coisas com esse endemoniado. Aqui eu encerro a mensagem. Primeira coisa, deixava ele nu, despido, pelado. Segunda coisa, fazia ele morar dentro dos sepulcros, cemitérios. Terceira coisa, fazia ele se cortar com as pedras. Vamos lá, primeira coisa, deixava ele nu. Pastor, nudez fala de vergonha. Vai acabar o glória a Deus, mas eu preciso entregar o que Jesus está falando. Nudez fala de vergonhas expostas. Desconfia de alguém que sempre tem um bafafá com o nome dele. Desconfia daquela pessoa que sempre tem um disse-me-disse com o nome dela. Em alguns casos podem ser demônios tirando a roupa das pessoas, expondo as vergonhas. Eu posso falar isso aqui? Felipe, por que eu não sabia que era demônio? Porque cantava no altar. Felipe, porque eu não sabia que era demônio? Porque pregava, porque dançava, porque fazia parte do ministério. Segunda coisa, fazia aquele moço entrar para dentro das cavernas, dos sepulcros e viver lá. Gente, vocês são espertos. Sepulcro é lugar de gente. Não, está muito fraco. Sepulcro é lugar de gente. Então é um homem que está vivo, mas está levando a vida como quem está morto. É gente que está vivo, mas está se aproximando de coisa morta. É gente que está vivo, mas está se relacionando com gente morta. É gente que está vivo, mas vive como se estivesse morto. Sabe aquela pessoa que vive com a cabeça baixa? Vive desanimada, Vanessa. Não tem ânimo para fazer nada. É gente que está viva, mas já se entregou tanto à situação que preferem andar como se estivesse morta. Mas eu tenho uma palavra para você: que você não está morto, você está vivo. E se você está vivo nessa noite, levanta a mão e expressa uma palavra de adoração, porque ainda tem vida nesse cenário. O inimigo pode pensar que você está morto, seus inimigos podem te julgar, falar: lá, não canta mais, não prega mais, não faz mais nada para Jesus. Mas olha você de pé aqui nessa noite, você está vivo. Você está vivo. Tem gente viva aqui? Terceira coisa que eu fecho. Felipe, o que mais que os demônios faziam? Fazia ele correr pela cidade de dia e de noite, subia nos montes. As pessoas ouviam, já falavam: olha lá o endemoniado. Aí o que ele fazia, minha irmã? Ele pegava pedras e começava a se mutilar. Ele começava a se cortar. E eu saí lá da minha casa para fazer essa pergunta para alguém aqui: até quando você vai culpar os outros por feridas que você mesmo se causa? Até quando você vai culpar os outros pelos momentos difíceis que você se proporciona a passar? Percebeu que o problema nunca teve na igreja? Percebeu que o problema nunca teve nas pessoas? O problema sempre foi eu. Fala: o problema sempre foi eu. Se coloca de pé. Oh, eu sinto a graça dele aqui.
Até quando? Você vai se permitir viver essa desgraça que você vive? Até quando você vai decidir viver essas feridas que você mesmo abriu na tua vida? Eu tô falando aqui pra gente que está culpando o outro, está culpando o marido, está culpando o filho, está culpando até a igreja, mas o problema da tua vida sempre foi você. Então, em nome de Jesus, pare de culpar os outros por feridas que você mesmo abriu na tua vida. Para fechar, qual o problema disso tudo aqui? Olha para cá. Qual o problema? É que Gadara está dividindo o seu território com o endemoniado. As pessoas das outras províncias olhavam e falavam: Gadara é uma cidade próspera, Gadara é uma cidade poderosa, bem financeiramente. Gadara vencia as suas batalhas externas, mas perdia as suas batalhas internas. Estava dividindo o ambiente com o endemoniado. E pastor, tem muito, se eu fosse você, eu ficava ligado, isso aqui já virou um ambiente de guerra. Tem muita gente aqui nessa noite, aleluia, que está dividindo o seu ambiente com demônios. Alabacanda, alabaçui, revadacé. Tem muita gente aqui nessa noite que está dividindo a tua casa com o endemoniado. Tem muita gente que está dividindo o seu relacionamento com demônios. Por que Gadara não expulsava os demônios daquele homem? Simples. Gadara não tinha autoridade. Falha na autoridade. Como assim, Felipe? Isso mesmo. Falha na autoridade. A Bíblia diz que eles pegavam correntes, irmã Andréia, e prendiam aquele endemoniado. Só que ele era tão forte que ele arrebentava as correntes. Sabe o que é isso? Falha na autoridade. É gente que está prendendo aquilo que era para ser mandado fora da nossa vida. É gente que está amarrando aquilo que era para ser expulso da tua casa. É gente que está prendendo aquilo que era para ser expulso do seu casamento. Falha na autoridade. Eu estou pregando para a gente aqui que há uma vez atrás já teve autoridade, mas hoje está falhando na autoridade. Estou pregando para gente que antigamente chegava em casa e profetizava, mas esse endemoniado ficou tão forte que você parou de orar por ele. Cadê a autoridade que tu tinha, mulher? Cadê a autoridade que tu tinha, varão de Deus? Cadê a autoridade que tu tinha, juventude? Eu estou pregando para gente aqui que antes de sair de casa, o demônio estava de braços cruzados assim, falando: pode ir para o culto, pode ir, mas quando você voltar, vou estar te esperando aqui no mesmo lugar. Eu estou pregando para a gente aqui, que está aqui no culto falando assim: ah, tomara que esse culto não acabe. Não porque quer ficar aqui, porque está com medo de chegar dentro de casa e enfrentar os demônios. Não. Algum tempo atrás, pouquíssimas pessoas sabem disso. Minha esposa foi minha melhor amiga. Eu fui acometido de uma depressão muito forte, pastor, a ponto que eu pegava giletes e começava a cortar meus pulsos, meus braços. O rapaz que cantava, ministrava na igreja, agora está dentro do banheiro sozinho, chorando, de luto, não sabe por qual motivo, se cortando, tomando remédio controlado. Aí eu orava assim: Deus, manda alguém aqui na minha casa para orar por mim. Jesus enviava? Ninguém. Mas teve uma noite, eu lembro disso como se fosse ontem, que de madrugada do meu quarto eu levantei, botei o meu joelho no chão e falei: Jesus, a autoridade que eu tinha antes, restabeleça ela na minha vida. Diabo, em nome de Jesus, pega a tua coisa e sai. Pega as tuas coisas e vai embora. Exerci a autoridade que Jesus tinha me dado. Nunca mais eu me cortei, nunca mais tomei remédio controlado. Estou liberto para a honra e glória de Jesus. Talvez existem pessoas aqui nesse mesmo cenário que está falhando na autoridade.
Tá ou não tá na hora de você voltar a exercer a autoridade que Jesus te deu? Talvez você está pedindo a irmã para orar. Talvez você está pedindo o pastor para orar. Mas como eu falei, Jesus está querendo ver o seu posicionamento. Quem aqui reconhece que precisa de autoridade para vencer o diabo, levanta a mão. Quem aqui, baixinho, quem aqui reconhece que precisa de autoridade para vencer o inimigo, levanta a mão. Pastor, eu posso fazer algo aqui nessa noite? Eu quero convidar toda a igreja para vir aqui na frente. Toda igreja, porque hoje Jesus vai reestabelecer a autoridade que estava falhando dentro da tua casa. Hoje Jesus vai reestabelecer a autoridade que estava faltando na tua vida. Pastor vai orar. Vem cá, pastor. Ô gente, vem, todo mundo, vem cá. Olha a autoridade voltando aí, ó. Olha a autoridade voltando para tua casa. O inimigo vai ter que bater em retirada hoje. Por que, Felipe? Porque eu sou forte? Não. Por que, Felipe? Porque ele vai me envergonhar? Não. Porque Jesus está pisando dentro desse território. Levanta a mão para o céu em nome de Jesus. Pastor vai orar. Estenda as duas mãos agora. Já há uma presença muito forte aqui. Nós usamos a autoridade do nome de Jesus. Senhor, sobre cada uma dessas pessoas que estão aqui nesse altar agora. O Senhor falou conosco acerca de autoridade. E nós invocamos o Teu nome agora, Senhor. Que haja restituição de autoridade nessa noite. Se porventura, meu Pai, alguém que está aqui está subjugado pelos demônios, está subjugado, meu Pai, por uma palavra de maldição, nós declaramos a quebra da maldição agora. Eu no seu lugar ficava ligado agora. Nós usamos a autoridade do nome de Jesus e declaramos sobre cada uma dessas vidas agora, Senhor, que em nome de Jesus as algemas, os grilhões sejam quebrados nessa noite. Oh, minuciar, tão imiade, ó revasse. Aqueles que já sentiram a tua presença e hoje estão fracos, caídos, quebrados. De repente, meu Pai, essa pessoa já teve uma vida de oração e hoje não consegue mais dobrar o joelho porque vive com a síndrome do pânico. Não consegue mais dobrar joelho porque, meu Pai, tem medo do diabo. Nós declaramos sobre este lugar agora que a tua presença virá com muita força e a autoridade espiritual sobre ela agora. Os obreiros, fica ligado, e aonde tiver alguém que precisa de um renovo da tua parte, começa a renovar agora, pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Nós declaramos agora, meu Pai, que ela vai sair desta noite aqui, vai levantar a cabeça e vai assumir a responsabilidade, vai ter virada, eita.